Oh, glória a Deus. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te moldar. Será para o teu crescimento. O Senhor falar o que o Senhor precisa trazer à tua igreja. Não o que a gente quer ouvir. Não o que nós necessitamos. Não o que nós queremos, meu Pai, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite. Usa Ele com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus. Usa Ele, meu Pai, com toda a sabedoria. Usa Ele como ferramenta do Senhor, para que o Senhor venha trazer à igreja nessa noite, meu Pai, a lição, a mensagem, meu Pai amado, a reflexão, Senhor, o poder, a graça e a glória, e a cura também, através da palavra de Deus. Usa teu filho, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Queiram receber nosso querido irmão Hugo com uma salva de palmas em nome de Jesus. Irmão Hugo, a tribuna é sua. Amém, em nome glória de Jesus. a Deus. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, meus amados. Amém, glória a Deus. Pastor Mauro, que nem eu falei, eu queria agradecer a pastora Lena também. Agradecer o presidente da Elim, pastor Silvio Micheletti, né? Com a coragem, né, pastor Mauro? Com a coragem de ter um tema tão propício de coragem. Coragem porque, meus amados, estamos passando por uma pandemia onde muitas pessoas têm perdido sua vida. Muitas pessoas estão aí carecendo da palavra de Deus, carecendo de ouvir a palavra de Deus. Então, ele foi muito feliz em colocar o ano da coragem. Quantos estão falando de prosperidade, estão falando de autoajuda, e ele vem com o ano da coragem, meus amados. E o tema que foi me dado está lá em Josué, capítulo 7. Só que eu quero ler um versículo, pastor Mauro, e toda a igreja. Josué, capítulo 7, versículo 1. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre coragem, meus amados. Como a Deia falou, né? A Deia já esteve aqui falando que vocês já estão habituados com esse tema. Né, já estão habituados com o tema de Josué. E eu quero ler apenas um versículo de Josué. Eu vou fazer aqui uma introdução e depois eu vou fazer uma imposição para outro lugar. E o capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Repete comigo, igreja. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabedi e filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus amados, nós conhecemos a história. Para a gente chegar até esse capítulo 7, Josué era um filho ali na fé de Moisés. Então, Moisés morre e deixa a responsabilidade para ele, para Josué, assumir essa grande responsabilidade de levar os filhos de Deus até a terra prometida. Porém, Deus dá uma ordem, pastor Mauro, e toda a igreja. Deus dá uma ordem lá no capítulo 7, que nós acabamos de ler, versículo 1, que não era para eles desviar da palavra de Deus. E Deus vem nos falando sempre para nós não desviar aqui da palavra de Deus. Quando nós desviamos da palavra de Deus, nós prevaricamos contra o Senhor. Prevaricar significa não fazer algo que foi dado de má fé. Então, olha a ordem que o nosso Senhor Jesus, na verdade Deus, deixa para nós. E no capítulo 2, versículo 5, Deus pede para o povo santificar, pois ele iria passar no meio deles. E hoje Deus está falando para a igreja, para nós começar a santificar aqui, porque ele vai passar aqui no nosso meio, ele vai estar com nós aqui hoje, em nome de Jesus. No capítulo 6, versículo 17 e 19, toda a cidade estava condenada. Deus fala, meus amigos, não pegue nada que tenha naquela cidade. A cidade está condenada. Uma ordem dada aos povos de Israel. Deus fala, não pegue nada. Eles conquistaram Jericó, passaram pelaquela cidade gigantesca. Pela ordem de Deus, vai que eu vou estar contigo, mas não pegue nada que tem naquela cidade.
nada. E aí vem o capítulo 7, versículo 11, aonde Deus fala para ele sobre, mais uma vez, sobre não violar a palavra de Deus. Não faça o que eu não estou mandando, porque se vocês fizerem isso, eu não estarei com você. E o que Deus quer falar com nós aqui nessa noite, pastor e pastora, e todos os irmãos da nossa igreja, que Deus, Ele só está conosco se nós se livrar do pecado, meus amados. E o povo de Deus é desobediente demais, que Deus está falando, está dando ordem, está explicando, está falando, mas os irmãos não estão obedecendo a ordem de Deus. Então, aquela tribo de Israel foi até a cidade de Ai, uma cidade pequenininha, achando que estava tudo bem. Quando eles chegam naquela cidade, 36 homens, 36 valentes de Deus, é atacado, é morto, e desce aquele povo da cidade até Josué e fala: Josué, o nosso povo foi atacado, nossos irmãos estão mortos, meus amados, nossos irmãos estão mortos. Josué não acredita naquilo, ele fala: mortos? Como assim? Nós vencemos Jericó, aquela cidade gigantesca, e estamos perdendo homens para a cidade de Ai, uma cidade pequena. O que está acontecendo com nossos irmãos? Por que nós estamos perdendo nossos irmãos? Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Josué se prostra ali no chão, com aquela raiva, começa a rasgar suas vestes, jogar cinza sobre a sua cabeça, e Deus fala para ele, ele quer dar uma de coitado, porque ele estava querendo falar para Deus o que está acontecendo. Deus fala: levanta, meu amigo, levanta, o que está acontecendo com você? O pecado está no meio de vocês. Quem você pensa que é para ficar aqui me falando para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Levanta, que o pecado está aí no meio de vocês. Então Josué convoca a nação, convoca todos para saber onde está o pecado, até que cai na tribo de Judá, a tribo, pastor, que é considerado uma tribo de louvor, meus amados. A tribo de Judá é considerada a tribo de louvor, e ali um homem, uma só pessoa, pela sua ganância, viu uma túnica babilônica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: da onde que era essa tribo de Israel? Eles eram da tribo de Judá. O que eles queriam com uma túnica babilônica, pastores? Ele ia usar aquela túnica, Josué? Eles iam usar a túnica babilônica, o povo de Israel ia usar roupa babilônica? É a mesma coisa, nós aqui cristãos, chegar ali numa escola de samba e ter uma veste de uma escola de samba, e eu passar por aquele lugar e ver aquela roupa e ficar admirado com aquela roupa da escola de samba e pegar para mim aquela roupa e levar para minha casa. Eu vou usar aquela roupa no culto? Eu vou vir com a roupa de escola de samba aqui no culto? Jamais faria isso. E é o que acontece com aquele povo de Israel. A pessoa ficou admirada com a túnica babilônica, uma coisa que não ia servir para eles, pastor Mauro. Então, quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos o que Deus fala com a gente, nós levamos o nosso povo à ruína. Então, agora eu quero fazer uma transição para um versículo lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos capítulo 16, no versículo 15 ao 16. Meus amados, mais uma vez eu vou repetir: quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos o que Deus está falando com a gente, nós levamos o nosso povo à ruína. Todos já acharam na Bíblia? Marcos 16, capítulo 15 e 16, e eu vou estar lendo, onde diz assim: Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma pergunta que eu faço para a igreja: isso é uma ordem que Jesus deu, ou ele falou só por falar, meus amados? É uma ordem isso, Josué? Você acha que é uma ordem que Deus deu para nós? Ide e pregai o evangelho. Meus amados, se nós não tivermos coragem de levantarmos para pegar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus para os nossos irmãos, nós cristãos
vamos levar muitos à ruína, meus irmãos. Porque essa ordem foi dada a todos os cristãos. Essa ordem foi dada a todos nós. Foi dado para os pastores, foi dado para os ministros dos louvores, para os diáconos, foi dado para a liderança, para todos. Quando Jesus fala, ide e pregai o evangelho para toda a criatura, é para toda a criatura, meus amados. Muitas das vezes nós pensamos, eu não sou pregador, não tenho que pregar a palavra de Deus para ninguém. Tem, porque Jesus disse, ide. Esse ide, meus amados, nós estamos desobedecendo, nós estamos prevaricando, porque nós não temos coragem de estar levantando para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Muitos que nunca ouviram a palavra de Deus, e quando nós fazemos isso, nós estamos prevaricando, como foi falado no começo. Prevaricar, faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má fé. Meus amados, vocês que estão aqui, estão tendo má fé para não pregar a palavra de Deus? Para não falar da palavra de Deus? Porque o nosso Deus está falando conosco. Eu quero que vocês me falem de mim. Eu quero que vocês levem a minha palavra. O nosso irmão disse que desde criança ele ouve falar que Jesus não vai, que vai vir, que Jesus que vai vir, e não vem, não vem por causa do id, meus amados. Porque a gente precisamos ir primeiro. Nós precisamos ir até as pessoas. No mundo inteiro são 7,7 bilhões de pessoas, meus amados. 7,7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E dessas 7,7 bilhões de pessoas, 40% das pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nunca ouviram falar de Jesus Cristo, meus amados. Você já imaginou uma coisa dessa? 40% dessas pessoas, que dá em torno de 3,8 bilhões de pessoas, pastor Mauro, nunca ouviram falar da palavra de Jesus. Nunca ouviram falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está entre nós, que Jesus está aí agora com vocês. Nunca ouviram falar da palavra de Deus, meus amados. Para quem ficou essa missão? Para mim, para o Josué, para o Paulo, para todos que estão aqui na igreja, para todos que estão aqui. Nós não devemos ser, nós não queremos ser igual Moisés, que quando Deus fala para ele, Moisés, vai, fala com o faraó. Eu não sei falar, eu tenho vergonha. Não temos que ter vergonha de falar da palavra de Deus. Nós não temos que ter vergonha de falar da palavra de Deus, porque nós falamos muita coisa. Amanhã, no serviço, qual vai ser o assunto no serviço amanhã? Palmeiras, campeão da Libertadores. Eu estou de verde, mas não sou palmeirense não, viu, amados? Palmeiras, campeão da Libertadores. É futebol, os homens falam de futebol sempre, vai falando, sabe de todas as coisas, mas a palavra de Deus, a gente não vê os comentários em nenhum lugar. E nós não podemos perder essa oportunidade em nenhum lugar. Pastor Mauro, John Kennedy foi assassinado no dia 22/11 de 1963. 12:00 e 32 minutos. No 12:00 e 32 minutos ele foi assassinado. 22/11 de 1963. A 1h48 foi dado o laudo que eles tinham morrido. 25 minutos depois, o mundo inteiro já sabia que John Kennedy tinha morrido. Hoje, pastor Mauro, faz 2021 anos que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, mas muitos nunca ouviram falar na palavra de Deus, nunca ouviram falar que Jesus ressuscitou, meus amados. O que nós temos? Nós estamos com vergonha de falar de Jesus, nós estamos com medo de falar de Jesus, nós temos medo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Em Atos dos Apóstolos, o que aqueles discípulos passavam para falar da palavra de Deus? Sofrimento, perseguições, morte, martírio. Mas eles falavam da palavra de Deus, pastores. Hoje é fácil falar da palavra de Deus. Hoje eu posso abrir a minha igreja. Hoje eu posso estar aqui no púlpito falando da palavra de Deus. Ninguém vai me atrapalhar. Eu posso ir na rua, eu posso estar numa praça. Mas aqueles discípulos, eles não podiam fazer isso. Eles eram perseguidos
perseguidos e mortos, meus amados. E as mortes deles não eram as mortes igual a gente vê hoje, não. As mortes que eles tinham era morte martirizada. Morte martirizada, o que é isso? Era cortado uma espada ao meio. O apóstolo Paulo foi decapitado o pescoço. O apóstolo Pedro disse que foi crucificado de cabeça para baixo. Mas eles não tinham, pastor Mauro, medo de falar da palavra de Deus, porque eles obedeceram o ide de Jesus. Eles iam aonde estavam as pessoas para falar da palavra de Deus, meus amados. E hoje eu falo para a nossa igreja: nós não podemos ter medo de falar da palavra de Deus, Josué. Nós não podemos ficar aqui com medo de falar do amor de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos pecando nessa parte, estamos prevaricando. Quando deixamos de fazer o ide do Senhor, quando deixamos de levar a palavra do Senhor. Meus amados, tem uma senhora chamada Dona Isaura. Essa senhora, ela tem 86 anos. Ela 38 anos que ela é surda e ela vive nos aeroportos. Essa mulher tem 86 anos e há 38 anos ela é surda e ela prega a palavra de Deus todos os dias nos aeroportos do Brasil inteiro. Essa senhora é uma aposentada, ela viaja a todos os aeroportos, Congonhas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, falando da palavra de Deus. Uma senhora de 86 anos, surda desde os 38 anos de idade, e nós, hoje, bom de saúde, andando, respirando, nós corremos ruas, mas nós não temos coragem de falar da palavra de Deus, nem para o irmão do outro lado da rua. O que está acontecendo com nós cristãos? Nós não devemos, nós não podemos perder a nossa oportunidade. E muitas das vezes acontece com nós perdemos a oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu estava contando esses dias para o pastor Mauro, o pastor Davi na rádio, que nós trabalhamos na área de segurança, e nós de 2 em 2 anos a gente faz a nossa reciclagem. Fazemos a nossa reciclagem, e lá na reciclagem tinha por volta de 40 homens sentados, e antes de começar o curso, cada um se apresenta, vai se apresentando ali. Glória a Deus. Vai se apresentando e levanta ali o professor. Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou formado em isso e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Vai falando um monte de coisas. Agora é a sua vez. Aí levanta o rapaz. Meu nome é Paulo, eu sou tal. Foi falando um monte de coisa, que é formado isso, aquilo, outro. Foi chegou até a mim. Eu sou Hugo, trabalho no Porto Seguro há 5 anos, 7 anos. Isso, aquilo, outro. E quando chegou um irmão lá, rapaz forte, moreno, levantou. Quando deu a oportunidade para ele, a primeira palavra que ele disse, eu até fiquei com vergonha, falei: pastor Mauro. Ele falou: primeiramente eu queria falar que eu sou um servo de Deus, sou da Assembleia de Deus, sou um presbítero na Assembleia de Deus. Primeiramente eu queria falar que eu sou um servo de Deus. Quer dizer, aquele homem não tem vergonha, ele não perde a oportunidade de falar do nome de Deus, ele não perde a oportunidade de falar do nome de Deus. A primeira palavra que saiu da boca daquele homem, que ele era um servo de Deus. E nós não podemos ficar parados diante disso. Nós temos que falar para o povo que nós somos também servo de Deus, que nós servimos um Deus que morreu, que ressuscitou e que está aqui conosco hoje nessa igreja. Que está aqui conosco hoje nessa igreja. Pastor Mauro disse para mim: Hugo, você vai lá na minha igreja, mas a minha igreja tem poucos membros, porque muitos estão na pandemia, muitos estão aqui O que importa é que nós estamos aqui e que Jesus está aqui com nós, meus amados. O que importa é que Jesus está aqui com nós. Como diz um pregador famoso: eu quero ser um dos 3. Aí eles perguntaram: um dos 3? O que é ser um dos 3? Que Jesus disse: aonde tiver 1 ou 2, ali eu estarei com vocês, meus amados. Então eu quero ser um desses 3, porque tendo eu e você, Jesus está aqui conosco. É o que nós temos que saber, eu tenho certeza que Ele está aqui com nós.
E eu pergunto para a igreja, eu acompanho vocês há muito tempo. Eu acompanho vocês há muito tempo aqui nas igrejas, nas lives que eu vejo nas ministrações, e eu já vi Josué ministrando, eu já vi o Elixson ministrando, eu já vi muita gente aqui ministrando, meus amados, e eu quero falar para vocês que estão aqui hoje nessa igreja, eu quero falar aqui hoje nessa igreja perante o nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, meus amados, não tenha vergonha de falar do amor de Deus, não tenha vergonha de falar do amor de Deus para ninguém, meus amados. Não tenha vergonha. O apóstolo Paulo diz que nós não recebemos espírito de covardia. Nós estamos no ano da coragem. O ano da coragem, pastor Mauro já deve ter falado. O que significa coragem? É agir com o coração, meus amados. Agir com o coração. E do que o nosso coração está cheio? O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Temos que estar presente aqui na palavra de Deus, estudando, buscando na palavra de Deus, que é o que vai nos confortar. É o que vai nos ajudar. Muitas das vezes nós temos um irmão que está perdido, um irmão que está ali pensando até em parar, pensando em não vir mais para o ministério, mas nós temos a palavra de Deus, onde nós vamos confortar aquele irmão, falando do amor de Deus, falando para ele o que são as coisas boas de Deus, não é verdade? Nós vamos até as pessoas, nós não temos que ficar falando de outras coisas, nós não temos que ficar falando de prosperidade, nós não temos que estar falando aqui de autoajuda, nós não temos que estar falando de outras coisas, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que pregar Jesus, aquele que está na cruz, aquele que morreu, que deu a vida por nós na cruz, meus amados, porque nada levará nós ao céu, a não ser Jesus Cristo crucificado na cruz, meus amados. Segundo lugar, nós temos que ter coragem de levar alguém até Jesus. Nós temos que ter coragem de levar as pessoas até Jesus. E como nós fazemos isso? Nós podemos ter como exemplo os amigos do coxo. Quem já ouviu falar dos amigos do coxo? Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz que Jesus estava em Jerusalém, pregando na casa, ensinando. Quando os amigos daquele coxo souberam que Jesus estava lá, o que eles falaram? Vamos levar ele até lá, ele precisa ser curado. Ele precisa ser curado, ele precisa chegar até Jesus. E como nós vamos fazer para chegar lá? Diz a Escritura que chegando lá estava muita gente, porque onde Jesus está tem muita gente, meus amados. Onde Jesus está, todo mundo quer estar com ele. Quem não quer estar com Jesus? Nós queremos estar do lado onde está Jesus. Diz que chegando lá, muita gente, aqueles homens não viram outra solução a não ser abrir o telhado e destelhar telhado por telhado. Imagina só naquela época, você descer uma pessoa até Jesus pelo telhado. E a Escritura vai nos dizer que Jesus, quando viu aquilo, ele falou: a sua fé te curou. A fé te curou. Mas, meus amados, o que me intriga nesse versículo é que não foi a fé do coxo que curou aquele homem. Não foi a fé do coxo que curou aquele homem, foi a fé dos amigos dele que fez ele ser curado. Jesus se encantou com a fé daqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens não viram medida para levar alguém até Jesus, meus amados. E nós temos muito como levar as pessoas até Jesus. Nós temos muitos como levar as pessoas até Jesus. Nós temos criatividade, nós temos músicos nas igrejas, nós temos pessoas que faz maravilhas aqui na igreja. Nós podemos levar as pessoas até Jesus de uma forma diferente. Nós temos que ser criativos. Nós temos que ser criativos. E esse versículo mostra a submissão. Mostra a submissão. Que quando você faz isso, que você desce as pessoas até Jesus, Jesus olha para a sua fé, meus amados. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, descer até Jesus. Como que nós descemos até Jesus? Através das orações, através das súplicas de cada amigo. Assim nós descemos até Jesus e conhecemos a sua submissão, meus amados. Oh, meus amados, outro caso que me fala muito nas escrituras, está lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 4, é um homem chamado Zaqueu, meus amados.
Esse homem, ele apenas ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade. Ele apenas ficou sabendo, e é como eu falei, aonde Jesus está, muita gente quer estar do lado dele, muita gente quer estar com ele, e nós cristãos temos que ser assim também. Aonde nós está, muita gente tem que querer estar com nós, muitas das pessoas têm que estar querendo estar com a gente. Nós não devemos ser aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas onde que nós a gente chega, as pessoas falam, nossa, já chegou aquela pessoa. Não, as pessoas têm que ver Jesus em nós, as pessoas têm que querer ver Jesus na nossa vida, e estar junto com nós, porque é através dele que nós seremos levados até o céu, meus amados. É através de Jesus Cristo que nós seremos levados até o céu. E diz que quando ele viu que Jesus estava passando na cidade, o que esse homem faz? Ele sobe até uma árvore, uma figueira. Ele sobe, quando Jesus está passando, Jesus olha para ele e fala, desça, meu amigo, que hoje eu quero estar na sua casa, eu quero estar junto com você. É a fé da pessoa. O que eu falo, nós temos que ter fé para levar as pessoas até Jesus. Nós temos que ter fé, fazer como os amigos do coxo, desceram ele, ou fazer como o Zaqueu, subir para ver Jesus. Nós temos que subir para ver Jesus, meus amados. Nós temos que subir de categoria, subir aqui para ver Jesus, para levar as pessoas até Jesus, porque ele é a nossa salvação, ele é o nosso lema, ele é a nossa diretriz. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós temos que fazer isso como cristão, levar as pessoas até Jesus. Muita gente perdeu seus entes queridos, muita gente perdeu suas vidas nessa pandemia. 200 mil pessoas só aqui no Brasil, 200 mil pessoas aqui no Brasil. Eu pergunto para a igreja, será que aquelas 200 mil pessoas, será que aquelas 200 mil pessoas encontraram com Jesus? Será que as pessoas conheceram Jesus? Será que aquelas pessoas já ouviram falar de Jesus? 200 mil pessoas, idosos, jovens, crianças, adolescentes, pai, mãe, marido, que nunca ouviram falar de Jesus. Aí a gente pega, nós na igreja somos cristãos, somos bonitos, estamos aqui para falar de Deus, é muito legal eu subir aqui no púlpito, falar da palavra de Deus, é muito interessante falar da palavra de Deus, buscar aqui, sempre estar sentado na palavra de Deus, mas e aquelas pessoas que estão ali fora? E aquelas pessoas que estão ali buscando a palavra de Deus, buscando um conhecimento com Deus, buscando encontrar com Deus, buscando ter um conhecimento de Deus, buscando conhecer quem é Jesus, e nós, plantado, sem fazer nada, esperando morrer 200, 400, 500, 1000, 1 milhão de pessoas. Meus amados, nós estamos movendo a nossa igreja. Nós sabemos que na pandemia foi muito difícil na pandemia, porque tivemos que mudar as coisas. Muitas pessoas não podem vir até o local, muitas pessoas não podem estar vindo aqui receber a palavra de Deus, muitas pessoas não têm nem internet para assistir os cultos em casa. Mas o que nós fazemos por essas pessoas? O que nós fizemos por essas pessoas? Nós fomos até a casa dessas pessoas, nós fomos conversar com essas pessoas, nós fomos dar suporte para essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Meus amados, uma mulher na Bíblia fica sabendo que Jesus vai passar na cidade, e a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, que essa mulher falava consigo mesma. Essa mulher é a mulher do fluxo de sangue, todos aqui conhecem a história dela. Diz que ela falava consigo mesmo, ainda que eu apenas tocar a veste de Jesus, eu serei curada. Meus amados, essa mulher, ela teve um ato de fé. Ela teve um ato de fé, porque essa mulher ela não podia andar no meio da rua, porque era uma mulher que tinha uma enfermidade, e aquela enfermidade para os judeus era uma coisa muito séria, e ela não podia fazer isso. E o que ela vai fazer?
Essa mulher diz, a Bíblia diz que Jesus estava vindo e a multidão afluía sobre ele. Muita gente, estimadamente, dizem que tinha no máximo ali, no mínimo, 30 mil pessoas. A Escritura diz que ali era um tempo de festa. E muita gente tocando em Jesus, abraçando isso, aquilo, outro. Quando essa mulher vem por trás de Jesus e toca ali na veste dele, e ele fala, para, alguém tocou em mim aqui. Diz que Pedro, Pedro era o que estava ali sempre na linha de frente com Jesus, falou, Senhor, a multidão te espreme, a multidão te oprime aqui, e você vem falar para nós que alguém tocou no Senhor? Jesus falou, não. Essa pessoa que tocou em mim, eu senti algo diferente. Essa mulher, ela tocou em mim com algo diferente. E nós temos que fazer isso com nossos amados, levar essas pessoas até Jesus, para elas tocarem em Jesus de uma forma diferente, de uma forma que ela vai sentir Jesus, que ela vai estar com Jesus e que ela nunca mais vai deixar de ouvir a palavra de Deus, meus amados. Essa mulher foi rastejando até o chão, meus amados, até tocar nas vestes de Jesus. Então hoje o que eu falo para a nossa igreja, meus amados, suba, desça, rasteja, meus amados, mas não deixe de levar as pessoas até Jesus. Não deixe de falar da palavra de Deus para ninguém. Não perca oportunidade no seu trabalho. Não perca a oportunidade quando você pegar um Uber, quando você estiver no ônibus. Lógico, nós não vamos ser doido, maluco, de chegar dentro do ônibus e ficar pregando dentro do ônibus. Mas nós temos muita oportunidade. É como eu falei, nós conversamos de todos os assuntos. Futebol, principalmente, nós sabemos de tudo. Quem vai jogar, quem não jogou, quem perdeu e quem ganhou. Então, quando nós temos essa oportunidade de falar da palavra de Deus, nós não podemos deixar passar em branco. Se a pessoa pergunta algo para nós temos que falar de Jesus. Tem que ter Jesus na nossa conversa, porque a Bíblia diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. E eu pergunto para a igreja, o coração da igreja está cheio do quê, meus amados? O coração da igreja está cheio do quê? Meus amados, diz que em 1850, um jovem, 18 anos, foi até uma igreja metodista. 18 anos esse jovem tinha. Estava nevando, muito frio. Ele entra naquela igreja, não fazia parte daquele ministério. Ele entra ali naquela igreja. E quando chega lá, tem 6 pessoas na igreja. Muito frio, as pessoas não foram naquele dia. E a história diz que não tinha ninguém para pregar, não tinha um pastor, não tinha ninguém para pregar. Quando levanta outro jovem, 20 anos, chamado John Wiggles, abre a Bíblia, sobe até o púlpito e abre lá na Escritura, em Isaías, capítulo 45, versículo 22, e diz assim para ele: olhai para mim e sede salvos, nós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele falou isso 10 vezes. Olhai para mim e sede salvos, nós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, meus amados. Ele fixou os olhos naquele jovem de 18 anos, pregando para ele, falando para ele. Aquele jovem levantou, aceitou Jesus, e esse jovem é Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. A partir desse momento, meus amados, esse Charles Haddon Spurgeon ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus. Esse homem é considerado o príncipe dos pregadores. Pregava para multidões de 80, 100, 200 mil pessoas, sem microfone, levando muitos ao arrependimento, conhecendo o arrependimento, sabendo quem era Jesus e não perdendo a sua oportunidade. Então o que eu falo para a igreja hoje, nessa noite: não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Quando o pastor não vier, quando a pastora não vier, quando não tiver um diácono,
atitude, entra, fala, eu vou pregar a palavra de Deus, quem vai trazer a palavra de Deus sou eu. Não fique com medo, meus amados, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos fala o que a gente tem que fazer. Não fique com medo, Deus está conosco. Jesus disse, vai que eu estarei contigo até o final eu estarei com vocês. Nós não temos que ter medo de falar da palavra de Deus. Não temos que ter medo, meus amados. Nós temos que chegar aqui e falar. Meus amados, a igreja hoje é muito fácil. A igreja hoje, eu vou falar essa igreja, a igreja Elim, uma igreja de oportunidades, uma igreja que dá oportunidade para os irmãos. Está pregando a palavra de Deus, pastor Mauro, pastora Lena, o pastor Silvio, que é o presidente, com várias oportunidades para os irmãos falar da palavra de Deus, subir aqui no púlpito, trazer uma palavra de Deus. Olha só o que esse John Wesley disse, ele falou apenas um versículo: olhai para mim e sede salvos, nós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só isso que ele falou, não precisou falar mais nada. Levando o homem a ser o maior cristão de todos os tempos, amados. Um homem a ser o maior cristão de todos os tempos. E muitas das vezes nós estamos aqui e alguma pessoa pode estar aí onde está você, querendo ouvir uma palavra de Deus que pode sair da sua boca. E muitas das vezes a gente tem uma oportunidade. Muitas das vezes nós temos oportunidade e nós falamos, eu não estou preparado. Mas não é você que se prepara, quem te prepara é Deus, meus amados. Quem te prepara é o Espírito Santo. Eu também não estou preparado, eu estou aqui. Quem tá me dando aqui a instrução é o Espírito Santo, porque foi tudo passado aqui pela palavra de Deus. Então nós temos que estar preparados sempre. Não falar que não estou preparado, temos que falar, eu estou preparado sempre, meus amados. Deus, Ele não nos deu espírito de covardia. Ele deu o espírito de coragem, de moderação e de amor, como foi cantado aqui no louvor. Sem o amor, de nada adianta. De nada adianta, nós podemos ter tudo, mas se não tivermos o amor, de nada adiantaria, meus amados. Meus amados, eu queria deixar hoje para a igreja. Deus falou comigo até aqui, pastor. Eu queria deixar para a igreja o que vai estar escrito na sua lápide quando você morrer? Será que vai estar escrito, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé? Será que a minha esposa, ela vai ver a minha foto em casa, junto com meu filho, e vai falar, esse homem, ele pregava a palavra de Deus. Esse homem, ele não perdia a oportunidade. Será que ela vai falar isso para mim? Será que quando eu morrer, ela vai colocar na minha lápide, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé. Muita gente que morreu, que perdeu a sua vida, nós vimos nas redes sociais essa frase, e essa frase falou muito comigo. Eu fiquei pensando, será mesmo que essa pessoa combateu o bom combate? Será que essa pessoa guardou a carreira? Será que ela guardou a fé? Meus amados, é muito difícil. Nós não podemos fazer julgamento de quem vai para o céu, de quem vai ficar. Nós não podemos fazer esse julgamento. Mas a palavra de Deus fala para nós. Se nós não fizermos o ide do Senhor, nós estamos levando o nosso povo à ruína, meus amados. Se nós não fizermos o ide do Senhor, nós estamos levando o nosso povo à ruína. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso primo, o nosso marido, a nossa esposa, nós estamos levando eles à ruína, porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê será condenado, meus amados.
E o que eu falo para a igreja hoje, creia no nome de Jesus. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Creia no Espírito Santo, que Ele vai fazer vocês levar essa palavra a toda a criatura. Toda a criatura, não esqueça, meus amados, não perca a oportunidade. Toda a criatura. Pastor Mauro, eu queria chamar o grupo de louvor para encerrar a minha ministração. Queria agradecer demais. Queria que a igreja soubesse que essa é uma igreja muito abençoada, uma igreja de palavra, uma igreja de ensinamento, onde eu conheço o pastor, eu falo porque eu sou amigo dele, mas eu vejo nos membros da igreja, todos os membros da igreja que gostam de ouvir a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus. Nosso amigo ministrando aqui hoje, falando, cantando os louvores. O pastor Mauro falou que chorou ali escondido, eu também estava quase chorando ali, com os louvores, né? Falei de tudo para Jesus, de tudo para estar nele. Então, que o Espírito Santo venha dar coragem a vocês, que o Espírito Santo venha fortalecer cada um aqui nesta noite, cada membro nessa noite, cada pessoa que passou aqui para essa noite, cada criança que está lá embaixo, que o Espírito Santo venha estar com ela, venha estar ajudando ela a falar a palavra de Deus, a não deixar que esse ID seja esquecido. Vamos fazer o ID do Senhor de tal maneira que nós vamos ser uma igreja conhecida. A igreja Elim, Parque Planalto, tem que ser a igreja conhecida aqui nessa região, tem que ser uma igreja que todos os irmãos vão olhar e vão falar: eu quero estar naquela igreja, porque aquela igreja fala da palavra de Deus, meus amados. Só a palavra de Deus pode trazer o povo até a igreja, só a palavra de Deus. Então, meus amados, que Deus venha abençoar cada um de vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou recuar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Que Deus venha completar essa obra, meu amado. Senhor, oh, não maravilha. me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Nós dependemos de Deus, do Espírito Santo. Apenas barro pode me moldar. Deixa Deus mudar a sua vida, meus amados. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meus amados. Oh, maravilha, Deus. Quebra, Senhor. Sou vaso exonerado, deixa Deus te usar. Em mim mesmo, me refaça se preciso. Refaça tudo, meu Deus. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso. Deixa Deus te quebrar, meus amados. Deixa Deus usar a tua vida inteiro, ou eternamente dependente de ti, Senhor. Nós somos dependentes de ti. Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, sou vaso. Coloca de pé, igreja. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa noite. Peça para Ele te quebrar, meus amados. Peça para Ele quebrar, Senhor. Você está em suas mãos, meu Pai. Vai quebrando, meu Deus. Quebra, Senhor. Entra com o Espírito Santo
aqui nesse lugar, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso. Vai tocando cada um aqui nessa igreja, meu Pai. Vai abençoando, meu Deus. Vai curando, Deus. Vai entrando com teu Espírito nesse lugar, Senhor. Porque nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Dependemos de Ti para a obra, Senhor. Dependemos de Ti para levar a palavra de Deus. Dependemos de Ti para cantar, para louvar, para ministrar, para adorar. Nós dependemos de Ti, meu Pai. Ninguém pode fazer isso por nós, meu Deus. Oh, maravilha, que Deus abençoe cada um nesta noite, meu Pai. Oh, Senhor, vai tocando, Senhor. Vai tocando em cada um nesta noite, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai. Me repassa se preciso for. Estou em tuas Toca, Senhor. mãos, Senhor. Toca, Senhor, em cada um, meu Deus. Vaso és oleiro. Nós somos vasos, Senhor. Oh, Senhor, me ensina, meu Pai. Me ensina a ser adorador. Eu sou dependente de Ti, meu Pai. Oh, Deus, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Nós somos vasos, Senhor. Tu manda, Senhor. Ninguém manda de nós. Quem manda é o Senhor. Estou em Sua mão, Senhor. Oh, Pai de maravilha. Pai de glória. Pai de poder. Que o poder do Espírito Santo venha pairar nessa igreja, meu Deus. Que o Espírito Santo venha dar coragem a cada um aqui nessa noite, meu Pai. Pelo poder do sangue de Jesus. É o que eu te peço, meu Pai. Te agradeço, meu Deus. Agradeço aqui a minha ministração. Agradeço a equipe de louvor, aos pastores, a cada um que está aqui nessa noite. Que o Espírito Santo venha, Pai, pairar em cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Mauro para dar aqui a finalização aqui no nosso culto maravilhoso. É uma bênção. Benção demais. Que o Senhor venha fazer milagre. Oh, glória a Deus. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar.